para deixar um abraço aí, começar o bate-papo e toca fogo aí. Muito bem, muito bem. Fabrício, Esse é tá um, aí, né? é um web... Oi? Fabrício, O Fabrício, o causador disso tudo? Ainda não. causador disso tudo, ainda não. Ainda não. Já comunicou, Mas eu Fabrício? acho que. Sim, sim, eu já o chamei. Ah, a Janine, olha, gente sofisticada é outra coisa. Falando diretamente de seu Jaguar, olha só. Presta atenção no volante, Janine, pelo amor de Deus. Sensacional. Vamos lá, vamos tocando, o Fabrício entra em seguida. Uma discussão Tudo bem, também. o Fabrício depois assiste a gravação. Ele que provocou. Muito bem, muito bem. Vamos dar a partida, então. Só um segundinho. Meus caros, nós chamamos esse Web Talks diferente, porque, na verdade, em vez de trazermos um convidado para palestrar e tal, dessa vez nós vamos fazer uma reunião entre nós. Quem provocou isso foi o Fabrício Vaca, da LED, que me procurou semana passada, pedindo para eu fazer ponte com alguns de vocês, para ele conversar sobre processos de fluxo de trabalho nas agências. Ele está fazendo um trabalho lá de desenvolvimento gerencial da empresa dele, da LED, e ele está fazendo um trabalho lá de desenvolvimento gerencial da empresa dele, da LED, e pediu para discutir um pouco sobre isso. Aí eu dei a sugestão da gente fazer um Web Talks entre nós. Então, acho que é o primeiro League Web Talks que nós fazemos, que é uma reunião mesmo dos membros. Então, sejam bem-vindos ao primeiro League Web Talks de reunião dos membros. Prazer recebê-los aqui. Já agradeço a presença de todos. O próprio Fabrício, que provocou isso tudo, não chegou ainda, mas tudo bem, porque nós estamos gravando o evento e depois ele assiste. O Alan parece que está muito ansioso por falar um pouco sobre essa questão de processos de trabalho na agência. Então, senhor Alan, por gentileza, tome a dianteira dos trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde, primeiramente, boa tarde a todos. Por que eu acabei puxando para conversa? Porque a questão dos processos, a gente colocou isso de forma bastante séria na agência desde 2015. Como que começou para a gente? Sentimos a necessidade, assim como o Fabrício, e imagino que outras empresas também, sentimos a necessidade, buscamos no mercado de consultoria empresas e tivemos a oportunidade de começar um trabalho com uma empresa de consultoria, com um grupo, né? E depois, na minha opinião, por sorte, esta pessoa, esse grupo precisou abandonar e entrou um outro grupo de pessoas, que é o que está com a gente até hoje. Nós estamos com essa consultoria há 3 anos, desde então, há 3 anos. Como que funciona? Eles primeiro levantaram os processos da agência. É importante entender que o trabalho da consultoria, ele não tem a ver com... Não é a consultoria que vai falar para você como você tem que fazer. A consultoria vai escrever e, dentro de alguns parâmetros, ajusta os processos. Porque imagine o seguinte, imagine se uma consultoria for fazer num restaurante, a consultoria tem que saber cozinhar. Não é assim que funciona. Então, dentro de uma agência de publicidade, é a gente que fala como que as coisas têm que funcionar. Tá? O interessante também é que aconteceu o seguinte, depois que a gente começou a desenhar os processos, escrever,
levantar os processos, aí decidir qual então seria o processo que seria implantado, né? Ocorreu essa diferença de uma é escrever, levantar os processos, e a outra, que é muito importante, que é implementar os processos, porque as pessoas estão lá, já estão numa cultura da agência, e claro, a hora que você desenha os processos, você já pensa no processo ideal. E ao ter essa ideia de processo ideal, as pessoas não estão acostumadas com aquilo, e elas demoram para pegar. Demoram tanto que muita gente não se adapta aos processos, porém, a minha visão, e deu certo, eu posso falar da minha empresa, a minha visão foi a seguinte, de que a partir de um período que as pessoas vão se renovando dentro da empresa, aí sim a pessoa entra já com os processos definidos. E aí sim a coisa começa a andar redondinho, porque então o cara não tem mais aquele vício do jeito anterior, não tem mais o vício da empresa anterior, ele já entra na empresa com o novo processo andando e funcionando. E por que a consultoria está com a gente há 3 anos? Porque a gente consegue fazer um processo, porém as pessoas, ora se adaptam, as pessoas, ora enxergam uma forma melhor de ver. Isso é um ponto interessante, né? De que as coisas elas não são estáticas, elas são efetivamente dinâmicas. E então eles vão adaptando os processos para a gente esse tempo todo e nos reaconselhando. Bom, esta é a primeira coisa que eu queria falar. A outra coisa que eu acho fundamental é que o processo, uma coisa é o processo de, como é que fala? De execução do trabalho. E esse processo, ele só surtiu efeito quando a gente começou a interferir a partir do olhar financeiro do trabalho. Ou seja, poxa, o caixa não está tão bem como a gente gostaria que estivesse. A pergunta vem, o que aconteceu? E nesta hora, o que aconteceu? Você precisa ter muito log, você precisa ter muita informação retroativa para que você consiga ter a resposta para, sim, o que aconteceu. E este foi o ponto chave da nossa empresa, da nossa mudança e do atual, eu entendo que o atual sucesso nessa que a gente tem, que é a definição dos processos de execução, o registro em logs do custo da operação, e depois toda a análise, todos os gráficos, todas as tabelas, o cruzamento de informações, tudo isso que essa consultoria, esse processo consegue trazer para você. Aí você consegue tomar a decisão. Você fala, vamos diminuir este cliente, vamos... precisamos de mais gente neste grupo, nessa equipe, enfim, as coisas andam bem. Ou seja, os processos, então, eles servem para identificar os erros de forma mais rápida e, com a análise, você conseguir atuar no ponto-chave, no ponto que originou aquele erro, aquele problema. Entendeu? Então, essa foi minha intro aí. Você está captando dados de tudo que acontece dentro da agência, dentro dos processos, quais são os fluxos, para depois analisar esses dados e entender quais são as tendências, o que está acontecendo, que tipo de ação surte mais efeito ou tem uma rentabilidade maior, é isso? Exato. Porque só os processos desenhados, você vai ter uma execução. Desenhados e implementados. Vamos deixar claro. Desenhar o processo, implementar o processo é parte muito trabalhosa, porque depende de cultura da empresa. Aí, depois, analisar os resultados disso aí. Junto com o financeiro e depois analisar. Então, são 4 etapas que eu resumi. A hora que o financeiro vai tudo bem, né? Primeiro, você pode fazer a pergunta, por que está indo tudo bem? E que parte está indo melhor, você pode ter né, a resposta olhando para os dados que você colheu.
Claro, claro. E poder enxergar o que é que está andando indo melhor, o que qual está tipo de andando não produto tão que eu bem, estou né? vendendo, ou qual tipo de serviço que eu estou vendendo, ou qual equipe está rendendo mais. Até o indivíduo, qual indivíduo que está melhor ou pior. E me diz uma coisa, isso acaba afetando de alguma maneira como você aloca as pessoas em grupos, ou em setores, ou em departamentos? Você fez algum tipo de reestruturação nos departamentos da agência depois que você começou a implementar esse processo dessa maneira? Tá, ótima pergunta, Casarré. No geral, vamos colocar só em duas linhas bem simples. Existem empresas que se organizam em pool e empresas que se organizam em células. Isso é o que eu aprendi, né? Pool é as equipes comuns trabalhando junto, e célula é equipes pessoas multidisciplinares, cada um de uma parte de uma equipe trabalhando junto. Então, ou pool ou células. Nós decidimos por fazer pool físico, ou seja, as pessoas, por exemplo, de arte sentam juntas, as pessoas de tecnologia sentam juntas, né, para haver uma troca de conhecimento entre aquela equipe. E a célula, a gente fez um esquema de célula dinâmico, ou seja, um profissional daquela disciplina que está alocado para aquele cliente, se vem do mesmo cliente ou de outro cliente um job que não deve ser mais alocado para aquele cara, eu aloco para outro profissional da mesma equipe. Ou seja, o cara não fica responsável sozinho pelo cliente. Há uma troca, né, de clientes. É um pouco complicado, mas esta foi a nossa organização. Como eu falei da questão dos processos, a consultoria, ela não vai, como é que fala? Indicar para você qual que é o melhor, mesmo porque para mim é uma coisa, para o outro é outra coisa, para o outro é outra coisa diferente. E cada um se adapta do seu modo de fazer o trabalho, né? Mas o interessante foi que nós fizemos uma experiência, fizemos uma implantação, tivemos, através dos dados colhidos, verificações de que, poxa, não está andando tão bem desse jeito, vamos mudar? Vamos, muda, testa de novo, né? A Janine usou uma palavra, que ela chegou aqui agora, ela usou a palavra assim que, com processos, erra-se muito rápido. Entendeu? Você erra rapidinho, já vê o problema, porque isso aparece claro nas informações, e você tem chance de corrigir a tempo. Porque eu acho que vocês devem passar por um problema que é assim, nossa, sei lá, a comunicação da empresa não está boa. Tá bom, esse é o problema. E como você resolve isso daí? Onde que você vai atuar? Em quem que você vai atuar? Em qual parte do processo que você vai atuar para resolver aquilo que você identificou como o problema de comunicação? Quando você tem processos definidos, você vê onde está o erro, você vê a pessoa que causou o erro, ou o processo que causou o erro. E aí você vai lá, interfere, reescreve e testa. Normalmente acaba funcionando, porque ideias e soluções a gente tem. A gente só não tem muitas vezes saber onde está o erro, entendeu? Sim. O Neto parece que estava querendo perguntar alguma coisa, não é isso, Neto? Alan, e assim, não apertando, mas assim, a gente já conversou bastante desse sistema que você tem aí, e assim, a parte de processos tem as vantagens de produtividade, de mapeamento, de uma série de coisas, né? E tem uma coisa que é importante, na minha opinião, que é ter um processo da empresa e não do profissional, né? Porque se o processo ele é do profissional, a gente tira um profissional e perde, e a gente perde um serviço, né? Não? Calma aí. Acho que é sempre melhor usar um headset ou um fone para não dar microfonia. Porque senão... Eu estou no celular. Não sei se para mim está dando microfonia para vocês, o meu áudio. Melhorou? Vamos ver se agora melhora. Vai lá, Neto. Então, o que é legal, a parte de processo é muito legal por dois motivos. Uma que você falou também, né, a parte de mapeamento e tudo. E uma porque cria um processo da empresa e não do profissional. O que acontece se a gente não tiver isso aí?
quando o cara sai, ele leva ele leva o jeito embora, né? E aí você traz outro profissional e aí ele tem outro jeito e com certeza dá diferença. Para melhor ou para menor, para pior, mas dá diferença. E quando você falou desse processo aí, para nós aqui é um desejo, vamos chamar assim, né? E eu acho, minha pergunta é, será que esse pessoal conseguiria fazer um trabalho para membros? Bom, o Luciano da NES, ele já está fazendo trabalho com esse pessoal. Ok. Não sei se ele ouviu alguma coisa assim, o convite, né? Se ele pôde participar ou se ele não pôde, enfim. Mas o Luciano da NES, ele já está com eles aí, já faz aqui, acho que uns 6 meses. E me parece que está tendo resultados bons lá também. Você tem uma ideia de custo disso? Mais ou menos, só para ter uma noção? Eu pago 2 tipos de consultoria, né, do mesmo grupo. É a consultoria financeira, que é um trabalho específico, e eu pago a consultoria de processos, né? Dá mais ou menos R$4.000 por mês os 2. Então eles podem prestar consultorias também só num dos campos, se for o caso. R$3.000, a Janine está me corrigindo aqui, R$3.000 os 2. Então, é legal, assim, aí eu não falo o nome de todos, mas eu acho que isso é vital para todas as empresas, né? Porque é o que eu falei, amanhã a gente tira uma pessoa ou ela sai, e você tem um cara que é um serviço que é super bacana no mercado, ele vai embora e ele leva tudo embora. Não porque ele é mau, porque faz do jeito que ele faz, né? Não está descrito. E aí, quando você traz uma pessoa, e ela vai fazer outra coisa. Às vezes a mesma coisa, mas de um outro jeito. E talvez, aí que eu quero dizer, assim, para quem tiver interesse, porque assim, a parte de processos, pessoas, processos, finanças, né? E produto, aí, que são as 4 coisas, são processos, talvez é o que mais me preocupa hoje. E eu talvez fazer um trabalho, porque por mais que as agências mudam, mas tem algumas coisas que elas são, padrão. Algumas coisas são padrão. Muda-se sim, mas assim, talvez, o que eu quero dizer assim, se a gente conseguisse, eu tenho interesse, tá? Assim, se você puder até depois me dar o contato, mas assim, pegar as boas práticas de cada membro e amanhã virar uma boa, assim, eu não teria nenhum problema em ela, no momento que ela está aqui, ela vê um jeito que funciona bem e ela compartilha pelo menos com os outros, não que ela vai implantar. Fala, olha, lá na nação eles não fazem assim, não, eles fazem assim, aí pegar todas as boas práticas dessas empresas que ela tem, como a gente é um grupo, quem tiver alguma dificuldade com isso, tudo bem, mas quem não tiver, compartilhar, assim, desenvolver os processos DOT e compartilhar as boas práticas de cada empresa, igual da NES, de vocês aí. Sim, porque fatalmente você vai ter uma parte dos processos que é concernente ao setor, né? De comunicação, de agência, enfim. E uma parte do processo que você vai ter que adaptar aí sim para cada empresa especificamente, né? Entendendo as características daquela agência específica. Só dela saber o vocabulário nosso, como já está com eles há muito tempo, já ajuda muito, claro, sem dúvida. Um caminhão de tempo. Talvez demore um ano para entender o que é uma agência, né? Então, assim, já ganha muita coisa. E talvez a gente fazer um acordo, que topar, de compartilhar dentro deste grupo, ou de todo o grupo também, eu não teria nenhum problema, mas talvez fica muito aberto, as boas práticas, entendeu? Estou falando porque com o Murilo lá, a gente teve um bate-papo de uma mudança que a gente fez aqui, de como cobrar, que mudou o nosso negócio. Mas mudou muito, assim, só de um jeito de fazer a proposta financeira no final diferente. Então, assim, e ele estava com uma consultoria lá e foi super positivo. Então, assim, são pequenas ações, que assim, são detalhes que às vezes mudam muita coisa no resultado. Sem dúvida. Aí, inclusive, a Janine tinha perguntado se podia convidar esse consultor para participar hoje, e claro que a gente disse que sim, mas ele acabou não podendo vir. Eu acho até que a gente poderia marcar um outro papo desse por aqui. A gente poderia marcar um outro papo desse por aqui com ele,
para ele conhecer mais agências nossas, tá? E pensar nisso, de construir uma solução que sirva para toda a rede. Uma solução, eu digo, da prestação de serviço dele. Sim, sim. Porque uma contratação em grupo, digamos, vai ficar muito mais fácil para cada um dos indivíduos, né? A gente consegue, no mínimo, uma negociação melhor. Ô, Alan, se eventualmente ele baixar o FII com você, você vai achar ruim, não? Se eventualmente ele baixar o FII com você, você vai achar ruim, não? Eu não. Então, já respondeu com um sorriso. Eu tô vendo o Marco só fazendo assim, ó. Ele não fala nada, mas ele sinaliza. Bom, Marcos, divide com a gente o que você está pensando. Deixa eu ligar seu microfone, peraí. Tô só colhendo as dicas aí, ó. Eu queria saber se ele integra esse processo de construção dos processos, né, esse desenho dos processos, se ele integra os softwares de gerenciamento, se vocês trabalham com algum software de gerenciamento dos jobs aí. Aqui a gente tem o Eclipse, que o pessoal da Liga conhece como iClipse, né? Então, teve até uma reformulação muito interessante no Eclipse, que eles trabalharam com o workflow agora, que você quase que automatiza o processo todo. Então, já existe um desenho, e aí eles entram usando o software, existe uma necessidade de mudança, é outro trabalho. Como é que funciona? Tá. Olha que interessante, ótima pergunta sua também. Opa, parou meu vídeo. Ok, voltou. Olha que interessante a pergunta sua, Marcos. Nós somos uma agência, consequentemente, temos uma equipe de desenvolvimento, temos experiência em desenvolvimento de software, e nós, há 15 anos, então, no mercado, nós já desenvolvemos para a gente mesmo 2 ou 3 softwares de gerenciamentos diferentes. Então, foi feito um, ok, o pessoal usou, vamos melhorar isso? Vamos lá, faz outro, amplia, faz outro. O que acontece? No caso dos softwares que nós desenvolvíamos, uma porque era investimento, claro, o software de mercado ele é diferente, né? É produto, o cara dedica a sua vida para aquilo. Eu dedicava a minha vida para os meus clientes e, quando dava tempo, fazia o meu software de gerenciamento. Então, pode ser isso um problema também. O que aconteceu? Por cultura, por hábito, por até facilidade de preencher os dados, porque todo o sistema é ótimo desde que se preencha os dados. Então, a gente tinha ali as dificuldades das pessoas preencherem os dados naquele sistema lá, para poder, então, extrair os relatórios. Usamos um de mercado que chama Runit, não sei se algum de vocês aqui conhece ou já usou, software muito bom também, porém, apresentava a mesma situação de cultura na hora de preencher os dados e também, eu digo, falta de mobilidade, falta de facilidade para eu extrair os relatórios que eu queria, as perguntas que eu queria fazer, né? Fazer os gráficos que eu queria. Quando chegou esse consultor, ele colocou para a gente um sistema em Excel, acredite se quiser. Poxa, mas isso não é sistema. Realmente, isso não é sistema. O produto foi desenhado tailor-made, foi desenhado para o modo que a gente opera, né? Isso até casa com o que eu falei no início. Não foi ele que ensinou a gente a trabalhar. A gente que falou como que a gente trabalha. Então, neste ponto, ele desenhou o software, né? Enfim, o software é um software. Desenhou o processo para atender aquilo que a gente fazia. Eu acredito, Marcos, que no seu caso, que você já usa um software, muito provavelmente ele vai desenhar o processo em cima deste software que você já usa. E talvez agregar alguma coisa ou extrair dados deste software que você já usa. Questão de tecnologia, eu não sei. Ele não é um profissional específico de tecnologia, ok? Para extrair dados, sabe? Aquela coisa de banco de dados, assim. Mas se às vezes o software permitir, ele certamente consegue extrair. Sim, enfim, isso é conversa com ele lá.
Mas a resposta é: software é muito importante, desde que tenha cultura na empresa de utilizar. Se a empresa utiliza com tranquilidade, desenhe seus processos em cima do software. No meu caso, os processos não estavam, os softwares não estavam funcionando, a gente então refez o software utilizando Excel. E de forma simples, né? Eu vou falar, por exemplo, eu vou adicionar tarefas para determinadas pessoas, é um conjunto de tarefas. Poxa, eu preencho uma linha de Excel, uso aquele botãozinho de arrastar, já está 4, 5 tarefas. Mudo alguma coisinha ali, então fica com 5 minutinhos, 2 minutinhos, eu preencho um monte de coisa. Ao passo de você ficar trocando de telas. Da Next, anterior, clica no botãozinho de combo, seleciona a opção. Cada cliquezinho desse aí é 1 segundinho, 5 segundinhos, você toma para você adicionar uma tarefa, você fica ali 1, 2 minutos. Se adicionar 5 tarefas, já são 10 minutos. Né? Entendeu? Mais ou menos a lógica que eu quis dizer, que o Excel, para a gente, ajudou muito. Fora na coleta de dados, 1 segundinho. A Janine está colocando aqui o seguinte, o Excel, especificamente, não é um Excel, né, de Google Sheets, que fica no Drive, na nuvem. Então, assim, o pessoal acessa de forma tranquila, usando os recursos. Perfeito. Ô Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez mudanças de processo, já implementou processos diferentes ou sistemas diferentes ao longo desses 15 anos da República? Como é que é essa história para você? Então, a República, ela inaugurou o Eclipse. E o Eclipse era um gerenciador só da criação. Uhum. E aí a gente ajudou o Eclipse a interligar todos os departamentos nesse software. Então, a gente deu um auxílio e uma orientação para a mídia, para o financeiro. Então, hoje a gente tem um software bem robusto, ele integra todas as áreas. Agora ele está incluindo o digital e com algumas integrações com RD Station. Realmente, se a gente insere a informação corretamente, esse software nos dá relatórios fantásticos de desempenho de colaborador, de tempo dedicado a cada cliente, de quanto que cada cliente está rendendo, de onde vem, se vem da mídia, se vem do FII, se vem da peça isolada. Agora, realmente é o que o Alan falou, tem que ter a cultura de inserir os dados, né? Senão ele se perde. Alguns dados a gente não consegue inserir e a gente acaba não aproveitando toda a potencialidade que o Eclipse nos dá. Claro, você tem que trabalhar a cultura do profissional na agência também, de usar isso e usar efetivamente, né? Recentemente, o Eclipse fez uma atualização e ele conseguiu automatizar o workflow de uma peça. Então, hoje eu crio um workflow que eu tenho um redator. Quando o redator... Opa, só um segundinho, deixa eu ver aqui. Não, ele já está voltando. Opa, desculpa. Deixa eu abrir seu... Pronto, agora sim, voltou. Abriu. Então, hoje eu tenho um workflow que eu consigo colocar várias etapas e essas etapas são automatizadas. Então, eu tenho o atendimento, abre uma peça lá, eu tenho o tráfego, monta esse workflow. Então, eu tenho redação, depois eu tenho layout, depois eu tenho aprovação interna, posso ter as alterações e tenho arte final. E o workflow funciona automaticamente, né? Automatizado mesmo. O redator conclui a sua etapa, a peça ascende para o diretor de arte, ele começa a trabalhar nela, ele conclui, ela ascende para o atendimento, para a aprovação interna, e aí o atendimento aprova ou volta com alteração, e a alteração volta de forma automática ou já vai para a arte final. Então eu tenho um processo automatizado nesse quesito, e tudo interligado, né? Quando conclui o job, o orçamento vira nota fiscal, vira a mídia VI, isso está tudo bem integrado.
A maior dificuldade da República hoje é integrar as peças do marketing digital com o workflow tradicional das peças offline. Então, a gente hoje está batendo muita cabeça porque o nosso digital aqui, no workflow, ele está offline, por incrível que pareça. Então, ele está sobrevivendo à parte. O nosso atendimento tradicional aqui, ele não está hoje totalmente inserido nas peças digitais. Então, às vezes, para se abrir uma peça digital, abrir uma landing page que seja, hoje a gente está batendo cabeça nesse work digital que impacta a criação tradicional. Então, esse desenho dos processos aí muito me interessa em função disso. Eu preciso integrar melhor minha equipe de atendimento e de marketing digital. São células que estão trabalhando um pouco isoladas. Então, eu estou perdendo peças. Peças estão caindo no limbo. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um cliente que tem um banco de um mailing muito grande, tem uma base de leads muito grande. E às vezes eu abro uma campanha pelo atendimento, vamos dizer assim, offline, e aí eu abro o anúncio, eu abro o rádio, eu abro às vezes a TV, e ele está fora desse processo do digital, ele esquece que o cliente tem uma base de leads grandes, que veio de RD Station, ou que veio de senha, e não abre um e-mail marketing. Aí o digital lembra disso e aí tem que entrar uma peça urgente porque esqueceu do e-mail marketing nesse processo. Porque não está no fluxo, né? No fluxo automatizado, né? Agora, muito interessante o que eu estou achando muito interessante aí, Marcos, é a sua experiência com o próprio desenvolvimento de um software desse, né? Porque, como você disse, você está com o Eclipse desde o começo, né? Quer dizer, você sabe bem como é que isso funciona e como isso se desenvolve ao longo do tempo, né? E acho que essa experiência é muito valiosa numa discussão como essa que a gente está tendo aqui. O que está muito interessante agora é esse workflow automatizado. Isso está muito bacana. E ele está com uma integração também, que você pode integrar a conta com o Facebook, Instagram, e você pode, do Eclipse, já programar a publicação. Isso a gente não está fazendo ainda, por medo de ir para o ar algo que não tenha tido a completa aprovação. E, além disso, existe um upgrade também que você pode fazer, que o cliente ele pode fazer parte desse workflow, abrindo o seu job, abrindo o seu briefing, ao invés de por e-mail ou WhatsApp, já pelo próprio software. Isso também não habilitou com medo. E eventualmente até o cliente acompanhar o andamento mesmo, né, das ações todas. O andamento, a prova. Então, assim, hoje a gente conseguiu desenhar um processo interessante de workflow. Na verdade, hoje a gente acabou de desenhar isso, a gente vai implantar isso, mas é a partir desse software, que ainda tem lacunas, que é o que eu disse, é o do digital, né, que ele está um pouco fora, por incrível que pareça, ele está offline nisso, ele trabalha com agendas paralelas, né? Ele trabalha com Trello, ele trabalha com agendamento via agenda do Google, ele está fora, só que a gente tem um software completo e a gente ainda não está conseguindo entender como que integra ele nesse processo todo. Porque aí fica tudo automatizado. Claro. Ô Neto, me diz uma coisa, e vocês aí na DOT, ao longo do tempo da DOT, da história da DOT, como é que é essa coisa dos processos de trabalho? Inclusive, eventualmente, se você usa um software para isso, ou se já mudou o software que você usa, como é que é essa história? Hoje a gente usa o SIGA, que é um sistema que a gente usa mais para a parte financeira. Então, a gente alimenta o SIGA para que consiga faturar, o relatório de trabalhos. Ele vem para a parte da administração. Então, mais da gestão do negócio. Isso. E aí, no processo interno nosso, a gente faz 2 trabalhos. Porque a gente usa o SIGA para abrir todos os pitches, né, que são os pedidos,
as vendas, valores e tal, porque a parte administrativa fica muito legal. E a gente usa o Trello para processo nosso interno. Então, nós temos 2 trabalhos. Os 2 são alimentados 100%, não digo, mas são alimentados plenamente, né? E por isso que eu acho que seria legal, eu tenho muito interesse nisso, por 2 fatores. Um, porque a gente cria um único, que pode ser pelo Siga, pelo Eclipse e tal, entendendo a dificuldade que é a mudança de sistema quando a gente mudou. Claro. E aí, pelo que eu entendo de processo, não é a parte de gestão da agência, que é mais a que o Marco está falando. É a parte de processo de construção do trabalho. Quem entra, que faz, como faz, exatamente não só o job, as etapas de cada job, que eu acho que o Alan deve ter nesse sistema dele, por ser customizado, identifica como funciona, escreve esse processo. E aí, a hora que ele traz uma outra pessoa, elas, vamos supor, fazer uma campanha de Google para o cliente. O que é uma campanha de Google? Né? Então, assim, deve ter isso descrito, que isso traz para a agência uma independência e menor dependência na parte do profissional e cria um padrão. Que esse padrão deve ser sempre, eu imagino, sempre modificado. Mas a agência cria um modelo de trabalho e não um profissional, ele tem um jeito e funciona pra caramba, e o outro tem outro cliente que funciona diferente. Por quê? Porque eles têm jeito. Então, a parte de descrever processo me interessa porque a gente consegue mensurar uma série de questões, mas vai criando o processo da empresa e não do profissional. Então, isso traz uma independência, não que a gente não valorize uma segurança mesmo para o negócio, né? Exatamente. Quando uma pessoa que faz só tem um profissional que faz uma função dentro de uma agência, se ela chega e pede para sair, assim, você praticamente tem que criar um novo negócio em cima daquilo. Quando é um grupo, tipo diretor de arte, legal. Assim, existe um padrão, mas alguns processos são individuais. E tipo a parte financeira. Eu recebo isso, aí eu faturo, aí eu emito a nota, aí tal, aí eu envio por e-mail e tal. A hora que esse financeiro pede para sair, entra uma pessoa e fala, olha, aqui funciona o seguinte, você recebe isso, faz isso, isso traz uma independência e uma menor dependência, por isso que a gente chama de independência, do profissional, porque aí o profissional constrói o processo da agência. Então eu acho isso, assim, como sustentabilidade da empresa, fundamental. Eu tenho interesse demais. Alan, só um segundinho, você está com o microfone fechado. Deixa eu abrir aqui, peraí. Eu abro por aqui. Pronto. Desculpe-me. Imagina, eu só ia fazer um comentário em cima do que o Neto falou agora, que é porque antes de sermos agências, todos nós somos CNPJs. Então, os nossos clientes esperam receber da gente profissionalismo, independente do profissional que esteja atendendo ou fazendo o trabalho. Eles contratam a nossa empresa. Então, como bem disse o Neto, a gente não pode realmente ficar dependendo do jeito de um profissional, o jeito de outro, que é melhor aqui. Claro que existe e sempre vão existir, e esse é a nossa riqueza, profissionais melhores e piores. Mas, na hora que a agência tem um padrão, alguns erros não se cometem mais. Claro. Não, e aí, eventualmente, se um profissional vem com um método melhor de fazer a coisa, você pode agregar isso no teu processo. Agrega ao método da agência. Aquele claro, passa a ser o novo método para a agência a partir de então. Exato, exatamente claro, isso aí. Isso tem que ser flexível. A hora que eu mudo o processo, Pode falar. A história que o Alan trouxe é isso, sim. Porque as coisas hoje mudam muito. Né? Diretor de arte antes tinha um processo que durava 3, 5 anos. Né? Hoje as coisas, como são ferramentas, elas mudam. Quando muda, a pessoa vai evoluindo dentro da agência. Só que a pessoa, ela vai mudando, ela vai modificando, ela tem uma nova rede social, aí ela se desenvolve, só que isso vai ficando dentro do profissional. A hora que ele sai, ele leva isso embora. Né? Então, isso deixa a gente extremamente vulnerável. Né? Então, descrever e estruturar esse processo, por mais que a pessoa vá aprimorando, ela vai deixando isso como legado para a agência.
Quando ela sai, tem alguém que entra e, lógico que ela leva um pouco, né? Assim, mas ela não leva um todo, né? Exato. Eu imagino. Vamos fazer isso aí, eu acho. Eu até te mandei uma mensagem aí, Casa. Eu não sei a disponibilidade do pessoal com Alan aí. Eu acho que podia fazer um Web League Talks para os interessados, lógico, ver com o João e vocês, estou vendo assim, o que pode, o que não pode, mas eu imagino que talvez eles pegarem 3, 4 empresas que são brothers, colleagues, né? Eu não teria nenhum problema em abrir meu faturamento, não tem mesmo, né? Abrir faturamento, quanto cobra, porque se o Alan souber quanto que eu cobro, às vezes até ajuda ele a me vender melhor, né? Então, assim, isso pode cruzar boas práticas, que aí eu acho que é o que é mais legal, pelas experiências que a gente teve escutando cada membro que a gente visita, sempre que eu viajo, ou eu, Biasori, a gente viaja, a gente pinça uma coisinha, uma frase, uma coisa que outro faz, claro. E isso, assim, às vezes é aquela coisa muito simples, geralmente são muito simples, né? Mas que mudam, né? O Marcos estava falando assim, o que você fez? O que a gente fez foi entender que job e fee cabe no mesmo cliente. E a gente pegava, só respondendo a sua pergunta, Marcos, mas depois eu posso te mostrar isso concretamente que eu mandei para o Murilo, o projeto. A gente pegava um cliente novo e colocava um brand, colocava um site, colocava uma produção de foto, assim, num contrato de 1 ano, 70% do valor talvez estava concentrado nos primeiros 3 meses de entrega. E eu dividia, pegava tudo, depois gestão de rede social, pegava esse valor total e multiplicava por um FII de 12. Então, na verdade, eu financiava esse cara. E agora, quando a gente faz, agora não, a gente pega o cliente, tem um brand, tem um site, a gente vende isso como um job e depois um FII para cuidar das coisas que ele tem que ser feito. Isso começou a entrar caixa para a empresa. Claro. Você entende separadamente o que é um trabalho pontual do que é um trabalho continuado, né? Isso gera, porque a gente trabalhava demais, mas o caixa não vinha. Por quê? Porque quando a gente pegava cliente, no início tem muito trabalho. Isso é padrão, eu imagino, né? A gente quer mudar o logotipo do cara, a gente é meio assim, né? Então, só que isso gerava muito trabalho e o caixa vinha um fizinho lá de 3. Agora não, entra 3 parcelas de 5, depois entra um fizinho de 3. Fora que quando o cara cancelava o contrato no 6º, 7º mês, e a gente não segura ninguém por contrato, por política nossa, ele queria parar, ele pagava mais um mês, a gente ainda trabalhava um pouquinho. Aí o que eu fiz lá atrás, foi embora. Eu praticamente dava. Às vezes nem cobria, né? Então hoje a gente faz uma coluninha do que a gente vai entregar inicialmente, parcela isso, 2, 3 vezes sim, e depois entra um FII. Então o FII fica mais barato, o cara fica mais tempo conosco, porque não pesa tanto brand, site e tal, depois dividir isso por 12, ficava um fizão, e entra o dinheiro, a gente entrega e vai entrando dinheiro. Tem, assim, isso mudou o fluxo de caixa nosso, entendeu? Não, olha que interessante, Neto. Me perdoe aí interromper o seu papo, mas estamos conversando juntos aqui. Isso que você falou, eu passei em 2008, mais ou menos, 2007 para 2008, que eu mudei a minha agência de jobs, uma agência que entregava jobs, para uma agência que vendia FII. E eu dei aquele estalo, aquele clique lá em 2008, então. E então vivo disso até hoje, mantenho assim. E é interessante ouvir que você está falando que você percebeu isso, que seja em outro momento, não sei a quantidade de tempo que você tem aí e tal, mas é assim, Casa, o que vale o bate-papo, assim, essas pequenas experiências trocadas, mudam a vida da gente, mudam a vida das empresas. Não custa nada a gente colocar uma experiência, colocar eu trabalho assim, assim, assado. Às vezes você está ajudando um cara que ele ia perceber isso aí dali 10 anos, ou quebrar antes disso. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui e espero continuar tendo essas oportunidades de trocar experiências aqui com todos. Não, sem dúvida. A intenção desse primeiro Web Talks de grupo, assim, fechado, digamos, é justamente de incentivar essa troca entre vocês. Né? Porque essa é uma das maiores riquezas que a gente tem em ser uma rede. Né? É propiciar o encontro de vocês, não só para eventuais negócios, mas também para esta troca de experiências, de know-how, de aprendizado, de acertos, de erros. Isso é extremamente valioso.
né? E isso é uma das coisas poderosas que a gente tem na rede e que agora a gente quer estimular que isso aconteça cada vez mais. Porque senão acaba ficando muito pontual, né? É o Neto falando com o Murilo, é o Alan falando com o Marcos. Tal. A gente pode fazer com que isso seja sistematizado através dessa ferramenta do WebTalks, de uma maneira que a gente possa fazer essas trocas mais em recorrência maior e em intensidade maior também. Né? Tem muito valor nisso aqui, sem dúvida nenhuma. Tem muito valor nisso aqui, sem dúvida nenhuma. Ô Neto, deixa eu contar só para exemplificar. Oi, pois não. Por favor, Marcos. Só para exemplificar essa nossa conversa como é rica, esse método de cobrança que o Neto falou que fazia é o que eu faço hoje. Né? A gente entende o cliente, vê tudo que ele precisa para tentar fidelizá-lo e não ter um FII muito alto, a gente parcela em 12 vezes para diluir isso e acontece que em 6 meses ele vai embora e a gente toma pé. Então, exato. Essa conversa rápida aqui já vai me fazer pensar. Claro, de repente, pode fazer uma mudança muito grande no teu negócio, muito rapidamente, inclusive. Né? A Valéria está observando aqui no chat o seguinte, isso que o Neto está falando, né, essa coisa da divisão do que é trabalho pontual e trabalho continuado e como cobrar por isso, ela diz o seguinte, isso que o Neto está falando é super importante, muitas agências cometem esse equívoco. E ela continua, desde que comecei a atender agências, percebo que muitos somam o valor de um ano de trabalho e dividem o saldo em 12 vezes sem juros. E é exatamente o que o Neto disse. Você acaba financiando o teu cliente, isso se ele ficar os 12 meses. Se ele sair no meio do caminho, você pagou para trabalhar. Então, job é job, né? FII é FII. Exatamente. Isso é muito importante entender como funciona, né? E a partir das experiências entre nós aqui, mudar talvez o jeito que a gente trabalha isso. Né? Porque cobrar o cliente já não é fácil. Agora, cobrar da maneira errada, aí é complicado, né? A gente tem que aprender isso aqui entre nós e até usar essas experiências para eventualmente desenvolver outras formas, né? Fala, Neto. E tem uma coisa aí, Marcos, que deve acontecer assim, aí o FII ficava alto, que você jogava um monte de job dentro desse FII, que era um trabalho que ele fazia uma vez só. Aí o cara te pediu um desconto lá de 15, de 20, porque o FII era alto. Ele falava, adorei, mas de 6 eu não tenho, eu tenho 4,5. Toda essa entrega de job, quando você multiplicava por 12, você dava para ele. Então, assim... Você aplicava ao todo, né? Não ao pontual. Sem dúvida. Então, assim, é muito ruim. O banco... Mas e aí pode ter uma outra coisa, inclusive, né? Porque você faz essa diluição do custo inicial ao longo de 12 meses... No começo o cara acha ótimo pagar aquele FII, porque ele está vendo bastante entrega. Depois, quando você entra numa linha de entrega menor, o cara vai falar, pô, tô pagando muito FII, tô tendo pouco trabalho entregue, né? Ele não calcula que você entregou um montão lá no começo, né? É exatamente isso aí. Aí um concorrente vai lá, oferece metade, e ele leva. Claro. A Valéria está fazendo aqui a seguinte observação, é bem mais trabalhoso contratar assim, pois requer precificar tudo. Mas é a única forma de dar segurança para a agência, né? Se o cliente fica inadimplente, o contrato da agência expõe muito o negócio, né? E é verdade. E a entrega, nossa, melhora. Aí é uma outra coisa que a gente percebeu. Como entra como job o início do trabalho do cliente, ele tem uma entrega consequentemente melhor, porque, pelo menos na DOT, os jobs, as entregas geralmente são melhores. Então, assim... Foi muito positivo. Por isso que eu falei assim, eu acho que todo mundo tem alguma pegadinha, que a gente chama aqui de boas práticas, né? E se a gente conseguisse ter uma pessoa colaborando, porque assim, se for uma consultoria essa ou outra, tem o pessoal que eu conheço da Lura de Campinas, de Goiânia, tem outras também, mas assim, por exemplo, se uma pudesse formalmente em contrato, eu aceitasse que ela colaborasse com os outros membros, só entre os membros, ela levar boas práticas, ela poderia chegar aqui e falar assim, lá você está errado, lá na nação. Então, assim, aceleraria o processo nosso de
de achar esses detalhes que o Alan achou em 2008, eu achei em 2017, 2017 para 2018, e o Marcos está achando agora. A gente aceleraria esse processo de boas práticas entre membros, eu acho que a gente só tem a ganhar. Claro. Se abrindo, se expondo, a gente só tem a ganhar. O Marcos, o João Fernando Camargo pergunta aqui no chat: como vocês estão formatando o processo da área digital para o Eclipse? Que era aquilo que você estava comentando antes, né? Que a tua área digital está meio apartada do Eclipse, né? Ou do Eclipse. Como é que vocês estão fazendo para trazer isso para dentro? Então, hoje a gente já... Hoje não, né? A gente está estudando isso e a gente percebeu que algumas peças não fazia sentido nenhum essa peça ir para o atendimento abrir para o núcleo do digital. Então, hoje a gente tem 2 gestoras no digital capacitadas para abrir as próprias peças de um fluxo, vamos dizer assim, mais interno. Então, uma landing page, um e-mail de automação, um conteúdo de blog, um post blog, um impulsionamento. Então, os gestores do digital estão abrindo essas próprias peças. Antes, o gestor pedia o atendimento do cliente abria a peça. Então, a primeira coisa que a gente cortou a gente colocou um núcleo de gestores com capacitação para abrir essas peças que são internas do digital. O que a gente está batendo a cabeça agora são as peças que não são só do digital ali. Né? Então, quando quando é uma campanha maior, que eu tenho a landing page, mas eu tenho o anúncio de jornal também, aí esse é que eu estou batendo um pouquinho a cabeça. Quem abre, quem cuida, qual é o desenho desse processo. Isso é o que eu estou um pouco perdido ainda, mas nós estamos batendo cabeça aqui. Perfeito. Biasoli está querendo fazer uma pergunta. Biasoli, você quer fazer através do bate-papo ou você quer que eu abra a tua câmera? O que você prefere? Eu tenho também um pequeno depoimento que eu queria fazer depois, viu? Claro. Meus caros, o bate-papo hoje é de vocês. Por favor, usem e abusem aqui desse espaço. Deixa eu só abrir aqui para o Biasoli, que parece que ele está querendo fazer uma pergunta. Você vê o pessoal do mobile, eles sempre entram com a imagem ao contrário. A gente sempre vê a mesa deles primeiro, vocês notaram? Putz, acho que ele caiu. Acho que ele caiu. A hora que ele foi abrir o celular, caiu a conexão dele, alguma coisa assim. Mas então, vai, Alan, toca você assim que o Biasoli volte e a gente abre para ele. Mas então, vai, Alan, toca você assim que o Biasoli volte e a gente abre para ele. Tá bom. De forma bem simples aqui. Um ponto que a gente percebeu de falar de boca é que muito do nosso faturamento, ele através das cortesias que a gente faz para cliente. Uhum. Eu acho que vocês também devem passar por esse problema. E aí que tá. Que hora que a gente vai, como é que fala? Onde que estão essas cortesias? Para qual cliente que está sendo feitas essas cortesias, ou mais ou menos? Através de uma simples classificação na abertura do trabalho, entendendo, claro, as pessoas têm que estar cientes qual é o contratado, né? Colocava assim, alteração, ou modificação, ou, enfim, algum item, alguma identificação para identificar que o trabalho não estava contratado, estava sendo aquele jobzinho, aquela tarefa estava sendo feita a mais. Depois de um tempo, a gente tirou relatório disso daí. Senhores, é impressionante o tanto de dinheiro que a gente bota fora para atender pedidinhos de cliente. Gráficos assim, 25% do trabalho do cara é cortesia. Gente, 25% do trabalho é muito dinheiro. É mais do que o lucro que o cara daria. Né? Exato. Mas é a praga da refação, né? As refações, os pedidinhos. Você entendeu? Então,
com a classificação do trabalho, um indicativo, um sinalizador que a gente colocou lá, tiramos esses relatórios. E hoje, então, eu tenho um mapa tranquilo de quanto cada cliente faz de refação. Agora que eu já estou mapeando, eu posso tranquilamente orientar o meu atendimento para falar, está aqui uma meta para você, diminuir as cortesias para o seu cliente. É nítido. Aí ele vê, semana a semana, mês a mês, ele vê o gráfico a hora que ele quiser, diminuindo ou aumentando, enfim, né, para controlar essa questão de cortesia. Porque, olha que interessante, uma coisa é você mostrar o gráfico para o atendimento. Ó, tá 25%. Outra coisa é você falar para o atendimento. Não sei se vocês conseguem visualizar isso nos seus dia a dia, mas a pessoa fala assim, mas como é que eu vou falar não para o cliente? A hora que ela vê o gráfico e você coloca isso como meta, o não começa a aparecer. Primeiro uma mudança de cultura dentro da agência, e depois você acaba provocando até uma mudança de cultura, muitas vezes, do próprio cliente, né? Porque às vezes o cliente nem percebe também. Né? Fala, Biasoli, você estava querendo fazer uma pergunta? As coisas têm que ser transparentes. E só concluindo, então, olha que interessante, o que a gente começou em processo, foi para o financeiro e está voltando. Isso é que nem eu falei no início do meu bate-papo, é o que eu percebi muito. As coisas estão juntas, grudadas, unidas, sempre. Claro. A gente vem discutindo aí nos últimos 2 anos, em diversas maneiras, tanto por aqui quanto nos eventos presenciais, no Summit e tal, a questão do modelo de negócio da agência, né? Mas a gente discutiu muito o modelo do negócio da agência no global da coisa, né? Hoje aqui nós estamos entrando no detalhe, né? É muito mais uma questão realmente da gestão do dia a dia da agência, né? É uma coisa de processo, de gestão diária da agência, né? A gente está entrando aqui numa outra seara, né? A gente fez toda uma discussão estratégica do que é o modelo de negócio da agência e do próprio mercado publicitário, né? Nesses últimos 2 anos aí, e agora a gente está entrando aqui num campo novo. É muito rico isso que a gente está fazendo aqui. Senhor Biasoli, a palavra é sua. Diga lá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Primeira vez aparecendo por aqui, né? Vamos lá. O que eu estava com dúvida aí, e na verdade colocar um assunto em pauta, que o que acontece? Como, de alguma maneira, é muito, eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil que um software, um sistema, qualquer tipo de ajuda na gestão, que ele cubra 100% das demandas, certo? Sempre vão existir lacunas. E aí, a minha pergunta, e aí, assim, só para levantar essa questão, que assim, vocês utilizam algum tipo de step, vamos falar assim, ou de adendos, né, de complementos dentro do processo? Por exemplo, nós não conseguimos trabalhar unicamente com, por exemplo, só com o Trello daria para tirar, por exemplo, o SIGA, assim como o Neto já abriu aqui, né? Como que a gente trabalha, e basicamente é assim, por conta de uma forma de fazer, a gente precisa alimentar 2 plataformas, porque uma não cobre a totalidade. E pelo que a gente vasculhou um pouco, e por experiência de algumas pessoas também, em alguns outros momentos, falando sobre isso, sempre cria-se uma lacuna e sempre existe uma necessidade dos gestores ou de quem faz a pauta acontecer no âmbito completo, tanto financeiro, tanto organizacional, no âmbito prático de criação, etc., sempre existe uma lacuna a ser preenchida. E em alguns momentos a gente percebe que com os ferramentais existentes a gente não consegue. Queria perguntar então, resumindo, de adendo, de algum complemento, né? Porque o processo é muito dinâmico. A gente estava falando o seguinte, em algum momento não existia RD, e aí vem o RD, e aí como é que faz essa gestão? E aí ele é muito mais denso do que o conteúdo que era gerado anteriormente. Isso falando de um ponto, né?
e principalmente falando no nosso caso, que a gente se considera aí como uma agência full, então são muitas vertentes para se falar, para se tratar, e em algum momento, né, o Marcos estava falando aí, o digital está off, né? Então, em algum momento, precisa ser feito de uma forma que não é habitual, e aí isso vai criando algumas dificuldades. Então, queria saber como é que vocês lidam com isso, e como é que, como que vocês levam isso adiante, como é que vocês conseguem resolver essa parte, porque eu acho que é um caso importante aí. É isso. Deixa eu só fazer uma provocação a mais, então. Você falou um pouco, talvez mais fácil em ferramenta, se eu entendi bem, né? Nem sempre uma única ferramenta consegue suprir todo aquele fluxo de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ter um processo que não consiga cobrir tudo que está acontecendo, né? Então, aí, se a ferramenta não compreende, não absorve todo o trabalho que estão fazendo, ou o processo não absorve, como faz, né? Porque assim, o processo, de uma forma ou outra, ele é um pouco mais versátil. Então, por exemplo, sim, dá para fazer, sabe, um experimento. O Alan falou muito disso, de tentar algumas experimentações e com o sistema, né, você consegue medir muito, mas em algum momento dá para trazer isso. O problema é o seguinte, que em alguns momentos, a gente percebe isso, que o software vai ficando defasado com mais atualizações que ele tem. E aí, isso, querendo ou não, é um entrave, porque se o teu sistema financeiro está lá, o teu fluxo de trabalho está lá, tudo está lá, para mudar, é uma mudança de hábito. E aí o Alan também trouxe que não é uma mudança rápida, não é fácil e, muitas vezes, né, a gente sabe que isso também não é barato. Então, só para entender como é que vocês lidam com essas mudanças e como esse tipo de que vocês estão fazendo aí está trazendo um afinamento aí melhor. É isso. Posso tentar? Deve. Responder alguma coisa aí? Bom, Biasoli, aí prazer em te rever, né? Saudade, vocês precisam voltar aqui para a gente almoçar junto de novo. Sim, a gente utiliza controles paralelos, sim. Utilizamos até um softwarezinho que chama Echoes. Echoes é ECHOOES, que é um controle paralelo para gerenciar alguma parte lá também dos processos. Não estou te ouvindo, Biasoli. Repete, por favor, porque cortou bem na hora que você falou. Escrever? Ok, depois eu escrevo. Ok. Eu tinha cortado meu mic aqui. No celular aqui. Escreve no bate-papo o nome, por favor, mais fácil. Tá, eu estou sem facilidade de escrever aqui nesse minuto. Echoes, ECHOES. A Janine vai colocar aqui no bate-papo. Bom, então a gente utiliza sim esse softwarezinho paralelo. E a preocupação, que até o Marcos colocou, você colocou também, da situação de, poxa, mas agora entrou um processo novo na minha empresa, na minha agência, e como é que eu vou lidar com isso aí? O software não atende. Eu tenho um número mágico na nossa agência lá, que eu chamo de 70-30. O que é esse 70-30? 70% da minha agência, eu faço questão que esteja redondinha, planejada, com software, tudo. 30% eu deixo como se fosse na liberdade, aproveitar oportunidade, aproveitar até criatividade, aproveitar ideias novas. Então, 30% da minha agência, é um número mágico, né? Claro que isso é difícil de medir, mas isso serve até de resposta para as pessoas que falam assim, não, mas aquela parte ainda está meio bagunçada. Eu falo assim, ótimo, é ali que a gente tem oportunidade de crescer, de gerar as ideias novas, de até absorver processos novos. Porque pensa assim, se vocês, perdão, como agência, tiver 100% das suas agências
mapeadas, vocês não crescem mais, vocês têm mais ideias novas, vocês não absorvem, como é que fala? Por exemplo, o digital ali que o Marco absorveu a mais, porque já estava mapeado, como é que você vai mudar o mapeamento que já está lá? Então, eu deixo essa margem, né, de 30% para aproveitar. E esses pequenos softwares paralelos, eles ajudam, essa é a ideia, eles não fazem parte do processo central que está controlado lá pelo Excel, que nem eu falei para você. Eles são softwares à parte. Precisa o WhatsApp para controlar pedido de cliente. O WhatsApp é um controle paralelo, né? Tenho certeza que vocês também utilizam a planilha em Excel. Seus atendimentos devem ter as suas planilhas Excel, ou e-mail, ou qualquer outra coisa. E tudo isso é controle paralelo. Então, se você travar esses meios, poxa, está travando, você vai ter dificuldade de flexibilidade, né? Manuseio ali. Porém, se você inverter em 70 organizado, 30 oportunidade, você faz o contrário, você deixa 30 organizado e 70 de liberdade, aí você tem uma agência bagunçada, entendeu? A ideia é você ter sempre um central organizado, que nem o tal do Ecos, que a gente usa lá. Ele já faz parte do nosso processo, inclusive do Excel, né? Dentro do Excel lá. E, no caso do Excel, nosso, fica fácil de eu mexer nos processos. Por isso que eu não largo a consultoria. Você falou de investimento, Biasoli, o quanto implica aí? 3 anos, são 36 meses. Por R$3.000, dá um investimento na casa de R$100.000. É alto. Mas é um funcionário. Pensa assim, que esses R$3.000 eu não pagaria um estagiário, cara. Pensando no CLT e tudo. Essa é uma medida sempre muito boa, né? Quando você vai fazer um investimento desse num sistema, num software, num consultor, o que é que seja, né? Calcula em termos de quanto custa um funcionário, né? Eu já terminei o que eu ia falar. Beleza, vamos lá. Eu falo. Manda. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Eu estou, apesar da minha bateção de cabeça aqui, entre o digital que está off ainda no Eclipse, eu estou com uma esperança muito grande nesse novo Eclipse que teve esse upgrade agora. Eu tenho hoje financeiro, orçamento, proposta, mídia, geração de PI, workflow dos jobs, controle das peças, um follow-up pelo atendimento de qual peça que está atrasada, dashboards para o financeiro, dashboard para o tráfego, dashboard para a criação, dashboard para o atendimento. Se a gente conseguir, que é o desafio, de fornecer todos os dados, eu vou conseguir eliminar até e-mail, até a troca de e-mail interno, ou Slack, ou qualquer outra coisa, o WhatsApp, eu vou conseguir eliminar. Estou com muita esperança de conseguir isso, porque o Eclipse ele fez um upgrade que a gente está começando a entender e que está parecendo ser realmente algo muito produtivo. E não é caro, o que é interessante. E o passo futuro para isso, que eu estou enxergando, é colocar o cliente na plataforma, no software, para que aí a gente elimine o telefone e o WhatsApp com ele, porque eu não vou precisar ficar ligando para ele, não vou precisar ficar insistindo na aprovação, porque ele vai participar de todo o processo, vai ver a peça dele em andamento e vai receber via o software a peça, o layout lá, o PNG para ele aprovar, para ele já ter o campo de comentário para alteração. Então, assim, eu tenho uma esperança muito grande de conseguir eliminar todas as ferramentas extras. Hoje a gente trabalha com Eclipse, Trello, Slackline, WhatsApp e e-mail. Alguns para comunicação interna, o Eclipse já resolve. O workflow e acompanhamento, a gente já está conseguindo deixar o Trello de lado. Eu só preciso eliminar e-mail e WhatsApp. E isso eu acho que a gente vai conseguir. Mas aí eu preciso realmente parar de bater cabeça e entender, desenhar melhor os processos
e talvez a consultoria aí possa me ajudar nisso. Estou nesse barco aí junto com vocês. Muito bom, é isso. Olha, o Neto e o Biasoli eu pagava para ouvir o que eles estão falando lá, cara. Porque eles conversam de um jeito animado. Perdeu o sono. Pronto, acabou aquela semana entre o Natal e o Ano Novo para vocês, acabou, né? Acabou de ser preenchida. Vocês já sabem o que vocês vão fazer nesses dias. A gente não tem nada para fazer mesmo, né? Tranquilo. Eu queria aproveitar aqui o momento para dizer para vocês que o culpado de toda esta conversa de hoje, Fabrício Vaccari da LED, chegou. Está entre nós. Eu falei para ele que ele perdeu uma conversa aqui muito boa, uma reunião que está muito rica. Mas, Fabrício, fica tranquilo porque nós estamos gravando isso aqui, depois você vai poder assistir com calma, tá? Mas o papo vem sendo muito forte. O caso, uma sugestão pela época nossa, tá? É uma época de muitos planos, né? Uhum. E uma sugestão é a gente tentar ver com a disponibilidade dele, para a gente tentar fazer um evento com o pessoal, e aí os interessados, né? De ouvir o que querem trabalhar, para a gente tentar acordar um projeto para nós, assim, não por só custo, não é isso não, mas um projeto que ela entenda que talvez ela vai poder compartilhar um pouco e tal, para a gente tentar já no início do ano aí entrar, que eu acho que é uma época mais favorável. Tudo que a gente deixa para fazer no setembro aqui, a gente tem muita dificuldade, que é uma época que é muito com certeza. chata. Com certeza, eu acho que a gente pode marcar muito rapidamente uma segunda rodada disso aqui, porque tem muito assunto, hein? Tem muita coisa para a gente conversar aqui sobre isso. Tá? Eu acho que a gente está começando uma nova temporada dessa série do Web Talks aqui com esse tema que e é um tema central para todos nós, né? Porque a gente está falando no fundo da gestão dos nossos negócios, né? É super importante. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, vamos marcar uma continuação disso o mais rápido possível. Só que eu vou fazer uma malandragem com vocês que participaram hoje. Eu gostaria que vocês colocassem, que vocês fizessem um vídeo de 30 segundos convidando os outros colegas para continuar essa conversa. 30 segundos de vídeo dizendo por que foi bom e por que os outros devem vir participar conosco. Vocês topam esse desafio? Topa demais. Então, bora lá. Ó, eu ouvi dizer, hein? Ouvi dizer isso aí. Mas, Neto, você é profissional do vídeo já. A provocação é muito mais forte para os outros colegas aqui, tá? Apresentador de televisão, mas eu não sei por que eu não fui. Não, você é apresentador de televisão e o Biasoli é locutor de rádio, né? Com essa voz. De apresentador. Eu tenho um dia veremos isso. Ah, muito bem, muito bem. Pode encerrar a carreira de piloto, guarda aquele capacete maravilhoso que você fez novo e vai para a rádio, meu amigo, que você vai ganhar muito dinheiro, viu? Eu tenho uma coisa aqui guardada que só eu vou usar no momento muito oportuno. Ô, velho, deixa eu te falar. Não vou falar. Nem fala nada. Só um segundinho, João. Acho que você está sem o microfone aberto. Não, está aberto. Melhor não falar porque está gravando. Isso pode ser usado contra ele. Você quer que pare um pouquinho a gravação para essa parte? A gente para e depois continua. Legal. Ô Casa, eu vou deixar vocês fazerem essas gravações. Eu vou deixar um abraço aqui para todo mundo. Foi um belíssimo bate-papo. Acho que tem muito. O que é isso? E só para dizer que essas discussões são ótimas. Eu sei que acabam acontecendo aqui e ali entre 2, 3 participantes da rede e tal. A ideia é tentar concentrar aqui, porque isso pode ser útil para todo mundo. Todo mundo que puder, de forma ao vivo, participar, evidentemente, pode interceder, perguntar, questionar e tal, que eu acho fabuloso, mas
quem não puder, que possa ver gravado também, que eu acho que essa é uma ferramenta muito útil, porque não tem... eu gostei do que o Alan falou. Não é o consultor que diz nada para a gente. O consultor não vem para ensinar. Ele vem para aprender com a gente e mostrar o que a gente sabia e não tinha organizado. De alguma forma é isso. Então, eu acho que o bom consultor é aquele que realmente entende a realidade de cada um. Ele não traz receita pronta, né? Então, acho que essas discussões entre todos nós aqui, eu acho que cria um aprendizado comum fabuloso. Tá aí o Marcos aí, saiu falando aí particular comigo, putz, que espetacular, o que ele ouviu hoje salvou a pátria dele já para o ano que vem, ele já está fechando contratos e tal, que você estava falando aí, Neto e tal. E eu acho que tem que dar muita continuidade disso, tentar concentrar esses bate-papos, que muitas vezes vocês fazem, às vezes de WhatsApp e tal, porque isso se perde. Aqui ele vira documento para todo mundo, útil para todo mundo, e então acho que tem que usar esse espaço. O WebTalks é de vocês, então são coisas que vocês podem ter a iniciativa, inclusive, de provocar, como foi o que o Fabrício fez dessa vez, entendeu? Que é aquela coisa de tomar para si mesmo e fazer as coisas acontecerem no ritmo, na velocidade e na necessidade de todos vocês. E a gente está sempre aqui on demand, no que vocês precisarem, no momento que vocês acharem mais adequado. Às vezes são coisas pontuais. Estava aqui falando com um cara da Tempo Brasil, lá em Santa Catarina, que está com um desafio novo aí, uma conta grande que ele acaba de receber. Enfim, são coisas que às vezes são discussões que ajudam a resolver problemas que têm uma valia muito maior do que qualquer jobzinho. Porque pega tudo, né? Não apenas um pedaço da história. Então, bate-papo fabuloso. Fico feliz de ver essa troca rolando aí. Vou deixar um abraço, porque eu estou aqui quase 11 horas já, gente. Mas tem luz do dia lá fora ainda? Você já vai parar? Tem luz, lá está escuro desde as 4:30 da tarde, meu. Aqui é noite o tempo inteiro, quase. Amanhece 9 horas e 4:30 está noite. Enfim, e deixar um abraço para vocês e a gente se vê logo aí, esses próximos dias aí, que talvez tenha mais uma coisa rolando aí ainda antes do final do ano, tá bom? Abraço a todos. Até mais. Obrigado, Casarré, pela viabilização de tudo isso em nome de todos. É um prazer enorme sempre. Obrigado, João. Boa noite aí. Boa noite. Então é isso, meus caros colegas. Eu acho que... Senhores, me ouvem? Perfeitamente. Okay. Bom, também queria agradecer a oportunidade aí ao Lig, ao Casarré, ao João, enfim, a todos aí, e a participação dos senhores aí. Foi realmente um bate-papo excelente, mas agora eu tenho que fazer o churrasco aqui. Pô, isso aí foi desnecessário, hein, Alan? Isso aí não precisava, cara. Não foi desnecessário, tá? Pessoal, eu aqui pela ferramenta do League Web Talks, eu tenho a localização geográfica de cada pessoa de onde ela está falando, tá? Eu vou passar um mapinha para vocês, porque aí vocês podem chegar lá no Alan para participar do churrasco. Vem aí, prazer. Muito bom. Meus caros, muitíssimo obrigado, foi ótimo mesmo. Eu acho que a gente teve aqui uma largada excelente para uma nova temporada de Web Talk, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um tema mais do que importante, é um tema essencial, né? E que afeta a todos nós de maneiras diferentes, e cada um de nós, com as suas experiências, pode colaborar nisso. Vamos agitar o mais rápido possível aí já a segunda
segunda rodada dessa conversa aqui. O Neto até pediu ali para a gente, no bate-papo, ele pediu para a gente agitar isso. Pode deixar, Neto, que nós vamos agitar. Faça um videozinho, 30 segundos, todos vocês, passa para mim, provocando os outros leagues para a gente aumentar essa massa crítica aqui na próxima reunião, tá? Fabrício, você acabou chegando um pouquinho mais tarde, mas está tudo gravado. Em breve eu vou subir a gravação, você vai poder assistir tudo o que aconteceu hoje, tá? E obrigado por ter provocado isso aqui. Cara, sensacional, muito bom, muito bom. A tua provocação foi ótima. É isso, pessoal. Super obrigado. Abraços.